E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Como vai? Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei o horário que você está acessando. Nós vamos dar continuidade ao estudo dos verbos. Como eu já tinha dito no final da aula passada, nós vamos ver as formas nominais dos verbos agora, tá bom? É revisão ainda, nós já vimos isso no ano passado, estudamos bastante. E é uma parte mais tranquila. Então, a parte mais difícil dos verbos já passou, que foi a aula passada. Agora, as formas nominais é bem mais tranquilo. Tem alguns detalhes para a gente pegar, mas o pior já passou, beleza? Quem está assistindo essa aula, quem entrou direto nessa, precisa, para entender o conteúdo dessa aula, precisa necessariamente ter assistido a aula anterior, que essa daqui é a continuação. Eu tentei até gravar seguido, de uma forma seguida, mas não ficou com a qualidade que eu esperava. Eu ainda estou com problema do fone de ouvido, então tive que voltar a gravar no notebook mesmo, mas o som está bem melhor, então vou ter menos trabalho. Beleza? Então vamos lá, as formas nominais dos verbos. Quem tem dúvida, comenta aí embaixo. Vou ver se marco uma live para essa semana, que é a semana que vocês estão assistindo. Deixa eu só explicar isso também, é interessante explicar isso para vocês. Eu sempre gravo as aulas de uma semana para outra. Então eu estou gravando agora, hoje é dia 20/5, eu estou gravando para vocês assistirem na semana que vem. Beleza? E nessa semana que vocês estão assistindo essa aula, também tem a prova da P. Depois eu vou gravar uma aula só explicando, fazendo um manual de como realizar a prova da P. Beleza? Lembrando que vocês já provavelmente já pegaram a prova da P na escola, tá? Quem não pegou ainda, entre em contato com a escola para poder ir retirar. Beleza? Então, as formas nominais dos verbos, vamos lá. Então, as formas nominais do verbo são de 3 tipos. Tem 3 formas nominais, que é o infinitivo, gerúndio e particípio. Então, por que elas são chamadas de nominais? Porque elas exercem o papel de outras classes de palavras, como substantivo, adjetivos, advérbios, né? Sozinhas, elas não são capazes de expressar os modos e tempos verbais. Então, essas classes, substantivo, adjetivo e advérbio, sozinhas elas não conseguem expressar os modos e tempos verbais. Então, para isso, a gente tem as formas nominais, ok? Então, as formas nominais são infinitivo, gerúndio e particípio. Beleza? Vamos ver com mais detalhes como são? Então, a gente tem as 3 formas. O infinitivo expressa a ação em si. Então, o nome da ação é o verbo no infinitivo. Lembra que na aula passada eu falei para vocês fazerem um exercício de observar um verbo conjugado e tentar descobrir o infinitivo, ou seja, descobrir o nome da ação. Por exemplo, está lá numa frase, o menino acordou tarde, aí você acha o verbo, que é o acordou, claro, que é o nome de uma ação, e aí você tenta achar o verbo, que no caso é de primeira conjugação, que é terminado em ar, ok? Então, os verbos no infinitivo são os verbos terminados em ar, ir ou or, ok? Então, eles expressam a ação em si, o nome da ação. Acordar, por exemplo, agradecer, esperar, sorrir, unir. Então, esses são os nomes das ações, ok? O gerúndio, por sua vez, ele expressa o processo da ação. Se vocês forem ver, um praticamente é decorrente do outro, né? Os gerúndio são os verbos terminados em ando, endo ou indo.
Então, acordando, agradecendo, esperando, sorrindo, unindo. Então, ela descreve o processo da ação. E o particípio, por sua vez, que é a terceira forma nominal, expressa o resultado da ação. Acordado, agradecido, esperado, sorrido, unido. Então, veja que um é decorrência do outro. Então, um expressa a ação em si, o outro expressa a ação, o processo da ação, ou seja, quando a ação está ocorrendo, e o outro expressa o resultado da ação. É quase como se fosse um começo, meio e fim, né? O nome da ação, o processo da ação e o resultado da ação. Então, essa é a diferença dos três. O infinitivo é talvez o mais fácil. São os verbos terminados em ar, era ou ir, e or, que são de segunda conjugação, já expliquei o porquê. Gerúndio, ando, endo ou indo. E o particípio ado ou ido quando regular. E quando irregular não existe uma forma, por isso que o nome é irregular. Mas calma, nós vamos ver tudo isso até o fim da aula. Ok? E aí, agora que nós já fomos apresentados as formas nominais, deixa eu subir minha imagem que está comendo aqui o pontinho do i. Agora que nós já fomos apresentados as formas nominais, nós vamos destrinchar cada uma delas com as suas peculiaridades, ok? Começando, óbvio, pelo infinitivo. Vamos lá, então a gente tem dois tipos de infinitivo. Um é o pessoal e o outro é impessoal. O pessoal é quando ele é flexionado, ou seja, o verbo infinitivo pessoal ele passa por algumas transformações. E o impessoal não. Então o verbo ele não está no infinitivo e ele não se modifica. Tudo bem? Então o infinitivo pessoal ele é flexionado, varia em número e pessoa. E o impessoal não se refere a nenhuma pessoa. Ele simplesmente coloca o nome da ação e às vezes até ele tem valor de substantivo. Eu vou dar alguns exemplos para ficar claro. Vamos ver os exemplos, olha. Então a gente sabe que o pessoal, o verbo é flexionado. Então veja o seguinte, ó. Ouvi eles levantarem devagarinho. Veja que não, o verbo usado aqui, ó, ele está variando em número, ele está no plural, ó. Ouvi eles levantarem devagarinho. Então é o plural do verbo levantar. Por isso que ele é pessoal, porque ele está concordando com a pessoa aqui, com o sujeito da oração. Unirem é o plural do verbo unir, ok? Por isso que ele é um infinitivo pessoal. E o impessoal, que é o mais comum, né? Quando a gente pensa no infinitivo, não é que é o mais comum, mas quando a gente pensa no infinitivo, a gente pensa geralmente nos verbos do infinitivo impessoal, né? Que são os terminados em ar, era ou ir. Ele tem um falar horrível. Ajudar é a melhor forma de gratidão. Rir é o melhor remédio. Veja? Ar e ir. Ok? Vocês estão entendendo? É bem simples. Quando é impessoal, é o verbo raiz, é o verbo infinitivo sem estar flexionado. Quando é pessoal, ele sofre flexões. Tudo bem? Ou seja, eles se transformam. Então vamos ver o próximo. E agora a gente já vai ver o gerúndio. O gerúndio, já disse na primeira aula que ele tem o final NDO. Normalmente é ando, endo ou indo. Ele não se flexiona, diferente do infinitivo. Então ele pode exercer o papel de advérbio ou de adjetivo. Notem bem, as formas nominais sempre exercem o papel de uma outra classe de palavras. Então, no caso do gerúndio, é advérbio e adjetivo.
Exemplos. Estava falando pelos cotovelos quando eu cheguei. Veja, falando é uma ação, o processo da ação. Acenando, disse adeus. Ok? Passarinhos cantando era o que eu precisava para relaxar. Tudo bem? Falando, acenando, cantando. Tranquilo, né? E o gerúndio é só isso. Não tem nada muito específico, eles não se flexionam. Simples, só lembrar do ando, endo, indo. Beleza? Vamos para a próxima. E aí a gente chegou agora na forma nominal do particípio, né? O particípio, entre as três formas nominais, que é o infinitivo e o gerúndio, é o que eu acho um pouco mais complexo, né? E ser complexo, às vezes, por ser complexo, ele acaba sendo mais legal. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o particípio é que nós temos dois tipos de particípio. O particípio regular, que são os particípios que são caracterizados pelo final ado ou ido, né? E o particípio irregular. E como a própria palavra irregular pressupõe, eles não têm uma forma específica, ou seja, não tem um formato regular, né? Eles são irregulares. Então, eles podem exercer o papel de adjetivo, no caso, né? Então, vamos ver só um exemplo para vocês entenderem. Ó, o regular, ele sempre tem final ado ou ido. Tinha fritado batatas para o jantar. Ok? Ó, fritado. E o particípio irregular, ó, adoro batata frita. Nesse caso, frita é uma característica da batata. Ainda que seja um verbo, ele está fazendo o papel de adjetivo. Então, adoro batata frita. Mas vocês perceberam que esse mesmo verbo, que é o verbo fritar, ele é tanto regular quanto irregular. Ok? Então, quando um mesmo verbo, no particípio, ele é regular e irregular, acontece o que a gente chama de verbos abundantes ou particípios abundantes. Por quê? O mesmo verbo tem duas formas de particípio: a regular, ado, ido, ou a irregular. Vamos ver uma listinha de alguns exemplos? Olha, o verbo aceitar, ele tem a forma regular, que é aceitado, e irregular, que é aceito. O verbo entregar, entregado, entregue. O verbo ganhar, ganhado e ganho. Juntar, juntado e junto. Limpado, limpo. Matado, morto. Pegado, pego. Salvado, salvo. Prendido, preso. Suspendido, suspenso. Imprimido, impresso. Elegido, eleito. E aí tem uma série de outros que eu não coloquei aqui, mas esses escolhidos aqui dão o exemplo dos verbos abundantes. Então, os verbos que têm particípios abundantes, de particípio abundante, são os verbos que são regular e irregular. E qual que é o problema aqui? O problema não, né? O que a gente tem que saber quando usar o regular e o irregular? Então, existe a gente precisa ter esse conhecimento, e isso é importante, ok? Nas formas nominais, talvez seja o que mais desafia nós como estudantes, né? A coisa mais, entre os verbos, as formas nominais, é a coisa mais complexa, né?
Mas eu vou mostrar para vocês que não é tão complexo assim, desde que você tenha o pulo do gato, que eu vou passar para vocês agora. O que é o pulo do gato? É um esquemão de ouro que vocês vão facilmente entender quando usar o regular e quando usar o irregular. E muitas vezes vocês vão perceber que talvez vocês tenham passado a vida inteira usado o particípio de maneira incorreta. Então vocês têm muitas vezes escrito ou falado de forma errada porque não conhecia essa regrinha que eu vou passar para vocês, beleza? Vamos lá. Então, uma coisa bem essa regrinha aqui, essa dica, essa observação é bem simples de você. Isso aqui é bom você decorar isso. Depois que você decorou, você vai aprender e aí você vai conseguir sempre sistematizar isso e sempre acertar quando for usar particípio. Beleza? Então a gente tem o particípio regular e o particípio irregular. Então qual que é a dica? No particípio regular, para usar o particípio regular, tem que ter o ter, a ideia de ter ou haver. Daqui a pouco eu vou mostrar na prática como isso funciona. E no particípio irregular, tem a ideia de ser ou estar. Ter ou haver regular, ser ou estar irregular. Vamos ver um exemplo? Então vamos lá. Vamos pensar no verbo aceitar. Vamos tentar achar qual que é a forma regular e irregular. Então, o particípio regular do verbo aceitar é... Qual que é? Pensa aí. Dica, final A do ido. Aceitado. Ok? O particípio regular do verbo aceitar é aceitado. E o particípio irregular do verbo aceitar é aceito, certo? Vale lembrar, e depois eu vou mostrar um exemplo, e eu já quero deixar claro aqui, que nem todos os verbos são abundantes, ok? Tem verbos que não são abundantes, beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Ele tinha aceito ou aceitado o convite? O que vocês acham? Ele tinha aceito o convite ou aceitado o convite? Vamos voltar então na tela anterior para a gente pensar? Particípio regular, do ido, tem que ter a ideia de ter ou haver. Particípio irregular, ser ou estar. Então vamos lá. Voltamos. Ele tinha aceitado ou aceito o convite. Tinha tem ideia de ter ou haver ou ser ou estar? Ter ou haver, né? Por quê? Na verdade, inclusive, é uma forma conjugada do verbo ter aqui. Ok? Ele tinha. Então, se ele tinha, está ligado à ideia de ter ou haver, ele tinha aceitado o convite. Deixa eu ver se dá para eu escrever aqui. Então, eu vou digitar aqui, ó. Vamos lá. Ele tinha aceitado o convite. E agora que a gente já sabe que aqui é o regular, aqui só pode ser o irregular. Mas, até porque o foi é o passado do verbo ser, né? Então, vamos clicar aqui. Aceito. Então, vou apagar aqui e a gente vai para a próxima tela, ok? Vamos ver a próxima. Particípios abundantes, vamos lá. E o verbo imprimir?
já havia imprimido ou impresso as folhas? O que vocês acham? O que vocês acham aí? Já tinha imprimido ou impresso as folhas? E o de baixo? A folha será imprimida ou será impressa? Vamos voltar para a regra? Última vez que eu voto, hein? O próximo eu quero que vocês façam sem olhar. Participo regular, ter ou haver, hado ou ido. Participo irregular, não tem uma forma exata. E a ideia é ser ou estar. Então vamos lá. Ter ou haver. Havia justamente o verbo, vem do verbo haver. Então aqui é regular, hado ou ido. E o de baixo? A folha será imprimida ou impressa? Ser ou estar? Ser não é o mesmo verbo aqui? O verbo ser? Só que aqui está conjugado? Então vamos lá, vamos escrever. Já havia imprimido. E a folha será impressa. Tudo bem? Ter ou haver, regular. Ser ou estar, irregular. Vamos ver o próximo. Agora não vou voltar para a tela que tem a dica lá. Então vocês vão pensar sozinhos. Beleza? Vamos lá. O verbo limpar. O salão é limpo ou limpado toda noite? O que vocês acham? E a de baixo? Já havia limpado ou limpo o salão, pois não tinha clientes? O que vocês acham aí? Pensa um pouquinho. E aí, conseguiram pensar? Vamos lá, então. O salão é limpo toda noite, porque o está com a ideia de ser ou estar, ok? O salão é limpo toda noite. E aqui, ó, já havia limpado o salão, pois não tinha clientes. Ter ou haver. Inclusive é o verbo, está aqui escrito havia. Ok? Então vamos preencher. Opa, deixa eu voltar. O salão é limpo toda noite. E aqui já havia limpado o salão, pois não tinha clientes. Tá dando para entender, gente? Tá dando para entender? Tá dando para entender? Tranquilo, né? E depois que você pegou essa dica, você vai sistematizar isso e nunca mais você vai errar, tá? Vamos dar continuidade? E aqui eu tenho, para finalizar, essa parte dos particípios. Eu tenho uma pergunta para vocês. E o verbo trazer? Ele é abundante? Eu escolhi esse verbo trazer porque muita gente erra isso, tá? Existem o trazido e existe o quê? Qual que é o irregular? Tem irregular? Acho que a maioria de vocês pensaram trago. Mas o trago é sempre só no cigarro. Não existe o particípio irregular do verbo trazer. Então tem que tomar cuidado. Tem muita gente inventando regular e irregular, colocando o verbo onde não existe. Professor, mas e nesse caso?
Quando não tem duas opções, você vai usar só a opção que tem. Então, tinha trazido o dinheiro. O dinheiro será trazido. Beleza? Só porque eu já preenchi os outros, vou preencher esses também. Tinha trazido. Tinha trazido. O dinheiro será trazido. Beleza. Beleza. E assim a gente termina essa aula. Aula curta, né? Bem mais curta do que as outras. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido a diferença do particípio regular e irregular, que são os abundantes. Espero que você tenha lembrado como são os verbos do infinitivo e gerúndio. A gente vai continuar falando sobre isso, porque nós vamos falar na próxima aula, não sei se é a próxima seguida, mas se não for a próxima, com certeza a outra vai ser sobre gerundismo. Beleza? A gente se vê. Tchau.